o foco estava para uma coisa e terminou aqui, mas vamos lá. Deixa eu ver. Então, resultados agora, peraí. Não, essa parte é depois. Não, essa parte não é agora, não. Peraí. Gilmara já está aí, Gilmara? Preparada? E vai apresentar agora, né? Só que eu não estou conseguindo. Tá aqui o grupo. Pronto. Já está pronto aí, Gilmar, para apresentar? Pronto, vou dar início, professor. Pronto. Boa Grupo noite. 4. Meu nome é Rayane, meu grupo ficou responsável pela discussão. O grupo é composto por Gilmara, Janailda, por mim, né, Rayane, Mônica e Matheus. Pode passar. Diante da pandemia do coronavírus, como medida a diminuir e evitar o aumento dos casos de Covid-19, se fez necessário o isolamento social, pois iniciar um estado repentino de quarentena implica uma mudança radical no estilo de vida da população. Fez necessário a população mudar muitos hábitos para evitar a propagação desse vírus. O sedentarismo é considerado um problema de saúde pública, pois há um alto índice na população, segundo a Organização Mundial de Saúde. Estilo de vida sedentário aumenta todas as causas de mortalidades, dobrando o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidades e aumenta o risco de câncer de colo, pressão alta, osteoporose, distúrbios lipídicos, depressão e ansiedade. O sedentarismo é um fator que gera aumento de diversas doenças, sendo uma delas a obesidade, que afeta a capacidade respiratória, que, como vimos, ela é fortemente afetada em pacientes com Covid-19. Algumas das doenças que são agravadas pelo sedentarismo são também doenças que contribuem para o agravamento do Covid-19, como a hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. Ou seja, essas pessoas elas se enquadram num grupo de risco sobre o Covid. Foi observado que, ao levar em consideração a idade média das pessoas que participam do questionário, estão abaixo da idade considerada de risco pela Organização Mundial de Saúde. As mulheres apresentam faixa etária de 27,5 anos e os homens de 28,8. Na verdade, essa pesquisa, né, que a gente fez, esse questionário que a gente utilizou, as pessoas eram do grupo de risco, né, acima dos 60 anos. Mas a gente viu a importância da atividade, ela tem como objetivo reduzir e interromper o tempo sedentário para reduzir o risco de mortes. Agora a Gilmara vai falar sobre essa parte. Se a internet dela estiver boa. Caso não, eu assumo. Professor, eu acho que a internet de Gilmara não está boa. Não está conseguindo ela, não entra. Eu posso falar a parte dela e posso apresentar. Pode continuar. Ela está Gilmara está dizendo o que está falando. Liga o microfone, mulher, que eu acho que deve estar desligado. Pode deixar, professor, que eu assumo a parte dela. É? É. Peraí, deixa eu botar. Será que o microfone do computador dela está ligado? Gilmar. Eu posso assumir, é melhor. Para não... Vou começar. Ela pode completar quando ela entrar. O tempo de isolamento social das mulheres apontou uma preocupação maior com a dimensão da doença em detrimento aos homens, pois tiveram um médio de isolamento maior. Ou seja, aqui a gente mostrou que as mulheres elas estão há mais tempo em isolamento do que os homens. As mulheres de 45,88 dias contra os homens de 38,9 dias, respectivamente. Considerando que o grupo do sexo feminino tem quase o dobro do grupo do sexo masculino. Ou seja, foi coletada mais dados das mulheres do que dos homens. As mulheres estariam se enquadrando melhor nas recomendações sociais do isolamento, como a gente já falou.
todo mundo deve adotar medidas, né, para prevenir a propagação desse vírus, né? Então, as mulheres, elas estão há mais tempo em isolamento social do que os homens. Em relação aos locais de práticas durante a pandemia, o isolamento social e a proibição de aglomerações em lugar de maior adesão, não estou vendo essa outra parte porque tem um negocinho interrompendo. Peraí, deixa eu tirar aqui peraí. As suas próprias casas. Embora as atividades ao ar livre sejam tipicamente mais disponíveis, variadas e também mais instalações de infraestrutura para realizar qualquer tipo de exercício físico. Ainda existem muitas possibilidades de se exercitar em casa durante a quarentena. Ou seja, a gente está tendo muitas aulas práticas, tipo assim, em casa, para mostrar também que a gente consegue fazer exercício físico estando dentro de casa, evitando que esse vírus se propague, né, aconteça mais, espalhe mais. Apesar do ganho de tempo útil para fazer atividade física ter surgido, são necessárias prescrições e recomendações mais precisas para garantir um programa de exercício apropriado destinado a manter ou melhorar o principal componente de aptidão física à saúde. É perceptível o quanto é essencial a realização de atividade física, pois a atividade física previne doenças, problemas motores, vasculares, e também a atividade física, ela tem como objetivo aumentar a imunidade. Fazer atividades físicas dentro de casa em níveis moderados, ele ajuda a imunidade e a prevenir futuras doenças. Agora vem Julie. Professor, voltei. Ei. Aí, complementando também o que a Rayane falou, né? Diante de tudo isso, isolamento. Gilmara, né? Isso. Como a gente viu, a maioria das pessoas praticavam atividade física nas academias. E durante o isolamento, a gente viu que esse número caiu devido às academias estarem fechadas e as pessoas procuraram fazer as suas atividades físicas em casa. Das mulheres entrevistadas, 49 delas praticavam em academia e 28 eram os homens. E esse número caiu, né? E das mesmas entrevistadas, 33 delas, das mulheres ficaram fazendo atividades em casa e 11 dos homens também ficaram fazendo atividade em casa, pois, como já foi dito, né? A prática de atividade física ajuda na imunidade, e na prevenção de várias doenças, que muitas pessoas que estão acometidas que são do grupo de risco do Covid, do grupo de risco a obesidade, né? Então, as pessoas vendo isso, estão praticando mais atividades em casa. Agora o grupo da conclusão, né? Eu vou concluir só a discussão da gente, tá? Ainda falta. Meu nome é Matheus, para quem não me conhece. Principalmente André, Luciana e Dani, que não me conhecem definitivamente. Enfim, então a gente pôde constatar, né, através dos dados coletados, que houve uma adesão, sim, aos exercícios dentro de casa, né? O pessoal acabou migrando da academia para casa, como pontuado pelo professor André, enquanto estava explicando os dados, né, os resultados. E apesar de uma considerável perda dos praticantes ter parado após a promulgação da quarentena, né? Então, houve essa transferência de local, né, para as pessoas que estão praticando atividade física para estar mantendo os seus exercícios dentro de casa, né, adaptando o estilo de vida que provavelmente será, a partir de agora, o nosso novo normal, né? E apesar do ganho de tempo útil, né, como colocado aí no texto, eu vou dar uma relida aqui só para contextualizar a minha fala. Então, apesar do ganho de tempo útil para fazer atividades físicas ter surgido, né? Então, aí eu vou parafrasear o autor, o Jimenez Pavon, que foi o principal autor citado na nossa contextualização dos dados, né, na discussão. Então, ele falou que são necessárias prescrições e recomendações mais precisas para garantir um programa de exercícios apropriado.
destinado a manter ou melhorar o principal componente da aptidão física relacionado à saúde. Então, o que o autor quis dizer? Ele quis dizer que, basicamente, que apesar de ainda ter pessoas fisicamente ativas, né, deve ser observado que essas pessoas não estão sendo acompanhadas por profissionais de educação física, né? E aí eu complemento que isso acaba sendo um pouco preocupante, porque acaba pessoas recorrendo a meios como videoaulas, aplicativos, e isso também foi comentado por outra autora, a Shamil Yem, que estava no artigo número 4 da, da nossa contextualização, né, do nosso embasamento teórico. Então, ela acabou falando, né, ela acabou mencionando que durante essa pandemia, várias pessoas vão acabar recorrendo a videoaulas, a aplicativos, e eu complemento isso com jogando uma observação, que isso é preocupante, que além de talvez tá substituindo aí a profissão do profissional de educação física, não substituindo, mas aí tomando a vaga de muitos, né, que já é uma profissão bem menosprezada. Então, muitas pessoas estão recorrendo a esse tipo de aplicativos por não ter acompanhamento, por não ter um embasamento de qual exercício é melhor para desenvolver tal musculatura, qual é o exercício melhor para o biotipo de pessoa X. Então, chamar atenção para isso aí, né? Então, retomando ao Jimenez Pavon, toda essa adequação é destinada a manter ou melhorar o principal componente da aptidão física relacionada à saúde, principalmente dos grupos considerados de risco, né, que a gente abriu a nossa discussão falando, que são as pessoas que têm problemas cardiorrespiratórios, pessoas que têm problemas com obesidade, pessoas que têm problemas cardíacos e pessoas acima de 60 anos. Essas principalmente, né, esse grupo de pessoas de 60 anos, precisam de um acompanhamento especial para não estar se submetendo a exercícios físicos que exijam demais do físico delas, né? Até porque uma pessoa nessa idade não tem o mesmo vigor que uma pessoa de seus 20 e tantos anos, como apresentou a nossa média de entrevistados, né? Então, a partir disso aí, a gente observou esses pontos e criou a discussão contextualizando com os autores que foram nos dados para estar fazendo a contextualização com os resultados. Encerrou, Matheus? Errei sim, agora para ter que falar demais. Não, tá bom. Agora a conclusão ficou, né, com o grupo de Julie, Luiz. Pode assumir. Bem, boa noite a todos. Estão me escutando? Estamos, pode falar. Sim, assim. Nosso grupo ficou responsável pela conclusão, que é composto por Julie, Louise, Diogo, Chung, Ranieri e David. Bem, diante do que já foi visto, né? Conclui-se que com a chegada do novo coronavírus na realidade atual, trouxe consigo uma série de inovações e desafios para a raça humana. Entretanto, é exatamente essa falta de capacidade de adaptação, essa alta capacidade de adaptação que vem junto ao homem desde milhares de anos atrás, que contribuiu para que sejamos a espécie mais avançada do planeta. Tudo o que estamos vivendo gira em torno de como podemos nos adaptar às limitações impostas, unidos à ideia de se adaptar e às ferramentas tecnológicas que a atualidade dispõe para isso. A educação física brinda ao homem com um vasto leque de opções para que se possa movimentar o corpo de infinitas maneiras diferentes de dentro da sua casa, contribuindo para que sua saúde, não só física, como mental, como também mental, nesse momento, cabe aos atuantes da área de se desdobrarem a fim de que se possa conscientizar as pessoas
e resgatar aqueles que já têm consciência da importância. Entretanto, não sabem como proceder diante da situação. O mundo atual precisa das pessoas especialistas combatendo o Covid-19 nas ruas e nos hospitais, mas também dentro de casa. O mundo precisa da educação física para que não se criem outros problemas. Não é um momento para se acomodar, mas sim para reeducar nossos hábitos. Aí tá as referências dos artigos, né? É isso aí, professor, essa conclusão. Pronto, ok. Então, Esse terceiro aí é da família de Chung, é? é o terceiro Shin, né? Mal. Shen é da Falar família com de ele, Chung, né? é? De repente, hein, Dani? Pois Espera aí, é. vamos passar para outra tela agora que eu vou. Pronto, então agora eu vou abrir, né? Mais uma vez agradecer aos professores, né? A Luciana Kelly, a Dani, Cazuza, Vitor, pela participação, por estarem participando, na verdade, né? Aí eu vou abrir agora as observações, né? E agradeço duplamente a Luciana Kelly, tanto pela participação como ela ter me lembrado para iniciar a gravação, né? Porque senão ia Quem passar nunca totalmente, esqueceu, né? não é? Mas ainda gravou metade e depois eu complemento com o resumo. Então, Lu, se quiser, pode começar as suas observações aí. Sim, você não vai fazer o resumo agora, não, para ficar na mesma gravação, não? Hein? Você vai fazer o resumo agora, não, para ficar na mesma gravação? Pronto, eu posso então apresentar a metodologia de novo, né? É assim que Não, você está pensando? Não, porque não gravou desde o início, né, da Foi, desde o introdução. Eu estou início. dizendo, vocês não vão continuar com os estudos ainda, então, além de estar gravado para poder constatar a Uhum, avaliação e a uhum. aula, né, e você com certeza deve usar para posterior, para quando for Vamos publicado. fazer um artigo agora, né? Próximo passo. Eu posso até voltar aqui, de repente eu volto aonde né, metodologia, até para a gente refletir melhor agora, depois do que foi falado, né? André, Lu sugeriu que você No começasse do início, início, porque da os meninos introdução. falaram sobre É, o é, resumo, a introdução, e também não foi gravado, entendeu? pronto, Isso. pronto. Tá sem tempo, porque realmente não foi. Deixa eu voltar aqui Mas para. rapidinho, a gente já entendeu, né? É só mais para É, ficar, para constar. só para ficar gravado, peraí, deixa eu voltar. Aí eu próprio falo aqui, que é ligeirinho. Pronto. Então, aí o trabalho a gente focou nessa parte aí a relação dos hábitos motores, né? O isolamento social, o que o isolamento social está alterando aí em relação às práticas motoras, né? Antes e depois. Aí o pessoal que apresentou o resumo, que exatamente fala um pouquinho do início da pandemia lá em Wuhan, né, na China. Aí a gente vai contextualizar a parte aí do coronavírus, né? Desde a época que iniciou a emergência de saúde pública, foi em março, né, que exatamente coincidiu com o isolamento social, o início de tudo, né? E aí a gente coloca um pouquinho do que a literatura, né, o pessoal até já falou, sobre a influência do exercício sobre a própria imunidade do ser humano, né? Só que o problema do exercício é que ele tem variadas cargas, né? Então, de acordo com a carga, ele vai ter uma resposta diferente. Aí, o que atualmente, como está na tela aí, o que é preconizado mundialmente é a manutenção do treinamento moderado, porque o treinamento intenso tem um certo risco, né? Se não for bem feito, se não tiver recuperação, ele pode até baixar a imunidade, né? Então, aí, talvez o treino intenso, com quem tem um personal trainer, né? É mais seguro. Agora, você treinar por exemplo, pelo YouTube, né? Com um treino intenso, você bota em risco a sua saúde. Porque você não vai saber o momento de recuperar e vai se exceder e pode ter uma baixa na imunidade. Por isso que atualmente é preconizado o treino moderado, para não comprometer a saúde, né? Do que já está. A gente falou um pouquinho aqui sobre locais privados atualmente está mais ou menos proibido, né? Que seria academia, onde o pessoal está fazendo mais é em casa e nas ruas, né? Que locais públicos, atividade física. Aí pronto, um pouco da metodologia que ficou comigo realmente, né? Então coletamos dados aqui no Rio Grande do Norte. Aí os municípios tá escrito, só que eu não trouxe a tela aqui. Foi Parnamirim, foi Natal, foi São Gonçalo, né? Tem vários municípios, mas eu botei o estado do Rio Grande do Norte para facilitar.
Aí foi o pessoal da aprendizagem motora, disciplina e controle motor, né? E, na verdade, foi tudo coletado via o e-mail, o WhatsApp, através de questionários. Aí, trabalhamos com a população, né, de mulheres e homens, né, a maior parte que foi feito questionário foram mulheres, né? Na verdade, não foi nem guiado, foi aleatório, a pessoa escolheu aleatoriamente. Aí, no final, quando foi tabular os dados, né, a gente trabalhou com... Na verdade, tivemos 190 pessoas com dados coletados. Mas aí, na hora que a gente filtrou, a gente teve que eliminar quase 30, porque eram respostas que não condiziam com a própria pessoa, né? Eram respostas dúbias. Aí, ao final, ficou 164. Né? E uma população homogênea, né? Pela idade, as mulheres tiveram um pouco mais, aliás, estão tendo mais isolamento social do que os homens, né? Mas a gente não fez o teste de significância, mas aparentemente não deve ser significativa, não, esse tempo de isolamento social. Né? E logo depois a gente mostra aqui os dados das mulheres, antes do isolamento, né? 64% eram ativas, né? E faziam exercício na academia. E depois do isolamento, aí diminuímos para 54% de ativas, né? Ou seja, saiu de 64 para 54, em torno de 10% aí, né? Houve uma diminuição na atividade física. E aumentou, como era se esperar, o número de quê? De mulheres sedentárias. E o comportamento também foi muito parecido com os homens, né? De diminuir a taxa de homens de aumentar a taxa de homens sedentários, que era de 78%, né? E passou para 60%. Agora vocês reparem que de homens houve aí em torno de 18%, né? Nesse aumento sedentário. As mulheres se tornaram menos sedentárias do que os homens. As mulheres diminuíram 10%. As que eram ativas passaram a ser sedentárias, só 10%. E os homens, os 78% eram ativos. E depois, durante o isolamento, 60%. Né? Então, isso mostra que o quê? Que as mulheres estão se cuidando, para variar, as mulheres estão se cuidando mais do que os homens. Os homens se tornaram mais sedentários do que as mulheres. Né? Um dado interessante, mas também é alguma coisa que a experiência leva a gente a pensar. Né? O homem tende sempre a ficar mais, se cuidar menos do que as mulheres. Pronto. Entramos na discussão. Vou voltar para a tela. Eu passo direto. Pronto. É bom que a gente gravou essa parte inicial, agora ficou... Aí depois eu edito, faço uma... ficou legal. Ei, Lu, então você quer fazer alguns comentários sobre os meninos aí, sobre... Sim, sim. Primeiramente, agradecer, né, o convite. Segundo, parabenizar, né, pela instigação, né, dos meninos para uma publicação, né, de um artigo, porque esse artigo ele tem que esse estudo, né, no caso vai virar um artigo para ser publicado, né, muito relevante, tanto que a gente conversou e a gente quer fazer esse diálogo com o curso de fisioterapia, né, para poder fazer essa discussão em relação a esse isolamento e a interferência nos hábitos motores. Né? Então, tem tudo a ver também com o curso de fisioterapia. Então, isso daria um diálogo riquíssimo. Né? Parabenizar também os meninos, né? Pelos estudos, pela preocupação, pela participação. Só puxar a orelha, porque eu gosto, quando eles estão falando, eu gosto que eles abram a câmera, né? E nenhum abriu a câmera. E é bem interessante que quando a gente esteja apresentando, né, a gente também esteja se comunicando visualmente, né, o corporal, para mim, é fundamental. Então, assim, eu tenho só algumas perguntas, né, de dúvida mesmo, não vou me estender tanto, já que eu tenho professores também para comentar. Primeiro, vocês fizeram um questionário, né? E aí, qual foi o aplicativo que vocês usaram para fazer esse questionário? Não, Lua, eu fiz o questionário, na verdade, eu que fiz o questionário, né? Aí eu elaborei o questionário, mas o questionário foi bem tranquilo. Tipo assim, era antes do isolamento, se a pessoa era sedentária ou não, antes do isolamento. E se não era sedentária, qual era a atividade física que ele fazia, qual exercício que ele fazia, né? Aí a mesma coisa foi depois, durante o isolamento, né? Foi bem direto, assim. Depois eu posso até
te enviar Sim, foram essas perguntas e o questionário, mas assim, você não montou, não fez, tipo, não utilizou o Google Forms para poder fazer... Não, eu enviei... Foi, aí uma parte usou o Google Forms, uma parte dos alunos botaram, né? Porque eu entreguei as perguntas, distribuí entre eles, aí eles que deram conta de coletar os dados, né? Aí teve uma parte que realmente coletou com o Google Forms. Teve outros que mandaram por WhatsApp, aí foi bem assim... Entendi. É porque então acabou se tornando um pouco mais trabalhoso para você, né? Que ficou coletando essas respostas. Eles mandaram para mim os números já. Eles já tabularam e mandaram para mim os números. Aí eu fiz só a parte dos gráficos, botar nos gráficos aí. Essa parte eu fiz. Sim, entendi. Foi uma questão bem simples. Que é sim ou não e qual era o exercício que fazia. Entendi. Ele foi bem Sim, entendi. antes e durante. Eu achei formidável, né, a questão da discussão, a fala de Matheus foi muito importante, né, enaltecendo a nossa profissão, né, acredito que, em relação ao que você falou, né, de manter a dieta e o exercício pós-pandemia, né, para não termos um segundo pico aí da doença, e também traria um pouco na conclusão, né, do trabalho, que foi essa última parte que Diogo comentou, né? Que era bom também estar acrescentando e estar fazendo essa colocação, né? Mas é muito bom, né? Um estudo muito atual, estamos vivendo isso, né? E eu acho que esse seu exemplo de estar fazendo esse tipo de trabalho de pesquisa, né? Ele deve se estender também para outras disciplinas, também fazer diálogos com as outras disciplinas, né? A prática integradora é uma, né, que também está realizando esse trabalho, mas eu acho que teria que ter uma interdisciplinaridade em relação tanto com as disciplinas do próprio período, como o diálogo entre os períodos, né? Entre o terceiro e o sétimo período, por exemplo, que o professor Vitor também falou sobre isso em grupos especiais, né? Então, a gente vê que o tempo todo as disciplinas, elas dialogam, não, né? E isso enriquece demais o nosso curso, né? E lembrar também do ENEX, né? Do próximo semestre, de ver também se faz essa publicação, as revistas, né, da FASEX também. Então, assim, não parar, não deixar a poeira baixar, deixar os meninos bem ativos, né, e já preparados para isso. Para que eles fiquem preparados para apresentação, para participação em congresso, esse tipo de coisa, vocês têm que mostrar a cara, tem que abrir a tela, tem que falar, porque o professor de educação física não pode ter vergonha, né? É verdade. Timidez aqui a gente não combina. É verdade. Então é isso, aí, André. pronto, aí depois você manda a nota deles para mim, aí eu vou organizar, somar os 4 e dividir a nota, né, que você vai aí dar. é bom você mandar o nome também dos grupos, né, que você colocou Pronto, lá. eu mando direitinho. Mandar o nome dos grupos para também a gente poder assistir a apresentação novamente para poder fazer a pontuação, certo? Porque aí não deu para eu ficar pontuando, não deu para ficar pontuando e assistindo, porque como foi diretão, já na apresentação dos TCC eu consegui fazer isso, né? E assistindo e pontuando, porque era de um em um, mas aí aqui como foi... Junto. Aí não deu para fazer tudo, até porque eu não sabia, como nem todos do grupo falava, então eu não sabia se fulano fazia parte daquele grupo ou não. Eu achei por bem não colocar todo mundo para falar, porque talvez ficasse meio confuso, né? Aí, ia estender mais. Pronto, agora pedir ao professor Cazuza, né? Primeiramente agradecendo a presença, Cazuza, desde o início você aceitou, e falar um pouquinho dos meninos aí, que você achou aí. Boa noite. Boa noite. Primeiro, dizer da satisfação, né, de poder estar participando desse momento com vocês. Então, sempre é um privilégio, uma honra e uma oportunidade para a gente aprender também, né? Então, dada a relevância do tema.
parabenizar inicialmente a André Obrigado. Pela boa metodologia que ele utilizou, o tema atual, e que isso reverbera de alguma forma em aprendizagem para os alunos, né? Isso é maravilhoso. Assim, as apresentações, né, como a Luciana já falou, foram boas, e isso tem que a gente aperfeiçoar e melhorar para que a gente possa apresentar também outras situações e dizer que o material está muito bom, né? Isso é ciência, é pesquisa, é evolução do curso, né? Evolução dos alunos, dos professores. Isso é maravilhoso. Quero parabenizá-los a todos por isso. Matheus, assim, ele teve um destaque, tem uma apresentação, fez uma apresentação boa e fala dessa questão da educação física, mas também é uma coisa que a gente precisa conviver e procurar estar inserido nesse mercado também, Matheus, de aplicativos, de videoaulas, que foi inclusive agora a saída para muitos profissionais da educação física. Então, a gente não pode condenar totalmente, mas ser crítico, e você foi crítico, e isso é muito bom. Então, pessoal, o caminho é esse, vamos em frente, como disse Luciana, vamos fazer esses trabalhos, produzir, botar em anexo, vamos escrever, vamos se inscrever no canal da gente, vamos participar e melhorar cada vez mais. E mais uma vez, parabenizar a André e todos os seus alunos. E dizer aos professores aqui presentes que é uma honra poder estar com vocês aqui em mais um evento. É isso. Obrigado, professor Caçulo. Obrigado pelas palavras. Né? Agora passamos para a Daniele. Dani, pode metralhar os meninos aí, Dani. Depois eu vou esperar a Lu dizer que eu fale mais. Deixa eu ver. Não vou metralhar, não. Deixa eu logo dizer antes, André, dê um tempo e marque aí no cronômetro. Eu tenho muitas coisas para falar, certo? Eu já vou logo adiantando. Mas, primeiramente, depois eu queria... tem Vitor para falar, viu, Dani? Tem Vitor aí. Mas aí ele vai ficar sobrando pouco, porque o que ele ia dizer, com certeza, eu vou dizer um bocado. O bom de ficar por último é isso, que você fala menos, né? Porque o pessoal já pontua o que já deve ser pontuado. Primeiramente, eu queria parabenizar, né, André, pelo trabalho, pela iniciativa. Eu acho muito legal, muito importante esse incentivo, né, à ciência para os meninos, acho importante eles já de cara aprenderem, né, a metodologia da pesquisa, que eles vão utilizar no final e às vezes ficam perdidos, saber da importância da ciência para a prática, né, da atividade profissional. Então, assim, já de cara quero lhe parabenizar, achei belíssimo o trabalho. Em relação ao trabalho, eu achei muito massa, muito relevante, eu acho que engrandece, né, a nossa área. A educação física já foi o curso mais concorrido como é o nome do negócio? Antigamente era vestibular, como é o nome agora? O Enem. O Enem, porque Enem é nada e tudo, e a minha cabeça já está doida. Então, assim, já foi o curso mais concorrido do Enem, né, esse ano. Então, essa pandemia, ela tem muito lado ruim, mas para a nossa profissão, ela vem para mostrar o quanto que nós somos essenciais, né, então, assim, gostei demais do trabalho, né, da temática, de como que ele foi desenvolvido. Em relação à introdução, não tinha pensado nessa questão do segundo pico de pandemia, né, do Covid, achei altamente relevante isso daí. Só acrescentaria que, ao invés de falar sobre dieta e exercício, colocasse também a questão do sono e dos hábitos de vida saudável, porque a gente sabe que o sono, um mau sono, ele desregula o metabolismo inteiro, né, o paciente ou a pessoa fica totalmente descontrolado hormonalmente, né, em relação aos hábitos de vida saudável, né, quebra de comportamento sedentário. Então, quem está em quarentena, quem está trabalhando não, mas quem está em quarentena, reduziu drasticamente o nível de atividade física. Então, a gente tem que pensar que mais vale o indivíduo
ativo habitualmente do que um cara que faz 1 hora de exercício todos os dias e passa os 23 sentado ou deitado, né? Então, isso tem impactos absurdos sobre a saúde cardiometabólica, né? Então, são coisas que eu acho que a gente precisa, né, acrescentar, não só pensar em dieta e exercício, claro que exercício sim, dieta sim, porque o pessoal principalmente está utilizando uma dieta muito inflamatória, né, que está prejudicando bastante, né, mas tem essas outras vertentes. Em relação à metodologia, eu não vou cobrar, mas assim, eu sinto falta de ver o instrumento, de ver quais foram as perguntas, de ver como é que foi a análise, porque realmente eu gosto de acompanhar o processo como um todo, né? Então, você explicando, pronto, me mande, porque eu queria ver direitinho como é que foi o processo, quais foram as perguntas que foram feitas. Porque, na verdade, o grupo que ia apresentar não apresentou, entendeu? Eu tive que fazer aí não colocou, né, mas eu acho importante, né? Eu acho que a única coisa que, para mim, deixou a desejar na apresentação foi na metodologia em relação da apresentação do instrumento, o que é que foi feito, o que é que foi perguntado, quantas perguntas, como é que foi analisado, para a gente entender o processo, já que a gente sabe que o trabalho é a metodologia, a introdução é só para inserir você no tema, né, mas o trabalho em si é a metodologia, que é o que você fez, como é que você vai resolver né, aquele problema, né, o resultado já era, né, esperado, para todo mundo, talvez tenha até sido menos ruim do que o que eu esperasse, né, em relação ao que a gente já vem conversando. Em relação à discussão, já pegando o gancho, né, desse resultado aí, eu acho que a gente tem que dar um tempo para as pessoas começarem a digerir, né, a questão do exercício físico em casa, de outras possibilidades de exercício, porque, de fato, foi encruado na cabeça das pessoas. Eu esqueci até de ligar a câmera. Lu criticou tanto essa ligadura da câmera, eu me esqueci. Eu estou sem câmera, a minha está quebrada. Né? Então, eu acho que a gente tem que, né, também dar um tempo para que as pessoas adaptem e criem consciência, né, de que não existe só academia. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram dizendo, olha, exercício físico, atividade física é essencial, academia não é essencial. E pedindo perdão ao pessoal que vivia de academia técnico, né? Por quê? Porque o que você faz em academia é apenas um lugar, é apenas um instrumento, mas o exercício físico ele pode ser feito em outros lugares, com outro maquinário, com o peso do corpo, como de várias outras possibilidades de um indivíduo ele se exercitar. Né? Agora, só que a gente precisa conscientizar essas pessoas. E aí eu discordo, eu gosto muito do perfil do Matheus, porque ele tem um perfil muito crítico, que é perfil de pesquisador, de ele perceber o problema dele lá, dele discutir, isso para mim é muito relevante, e me instiga muito ouvir, né, esse tipo de aluno. Mas, assim, talvez ele não tenha pensado nessa possibilidade, e como eu já estou, né, trabalhando online há algum tempo, eu vejo isso como uma possibilidade, né, de a gente se mostrar. Quem é que vai ter que fazer essa conscientização, conscientizar as pessoas de que elas precisam de exercício e de que há várias possibilidades e ferramentas. Isso é um trabalho nosso. Né? Agora, o que é que a gente está acostumado? Está lá dentro da academia e o povo chegar. Né? Isso está mudando muito a realidade, é por isso que existe o marketing. Né? O que é que a gente está acostumado na faculdade? A gente está lá e o povo se matricular. Não, a gente precisa conscientizar as pessoas sobre as necessidades dela. Dando isso não é lógico, não é, muitas vezes não é. A pessoa precisa e não sabe. Né? Então, esse dever é nosso. Então, isso gera mais um campo de trabalho para a gente, mais outra oportunidade para que a gente cresça em relação à nossa profissão e tenha uma maior escalabilidade de trabalho, certo? Então, enquanto eu atendo apenas no presencial, eu posso trabalhar quantas horas por dia? No máximo 8, 10, 12 horas. E ninguém quer ter, todo mundo quer ter uma agenda lotada, mas quem tem a agenda lotada odeia, porque não sobra tempo para nada, né? E aí, nesse caso, a pandemia ajudou demais, porque as pessoas estão treinando online, né? Então, eu posso dar presencial online, eu posso criar meu infoproduto e vender, eu orientando. As pessoas precisam de orientação? Sim, precisam, né? Mas eu não posso dar enquanto profissional, quer dizer que elas vão treinar com treino de blogueira a vida inteira?
Não, a gente tem que se posicionar e dizer, vocês precisam de um profissional, e está aqui o profissional que vai orientar você. Você vai fazer assim, 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 assado. Você tem a possibilidade de você dar o treino cara a cara com a pessoa, Vitor faz isso muito bem, com muita maestria. Você tem a possibilidade de dar a consultoria online, tanto individual quanto em grupo, em que você não está lá lado a lado com a pessoa, mas você avalia a pessoa e tem, se o pessoal tem estudado muito mecanismos de avaliação, né, para tentar chegar o mais parecido possível de uma aula presencial. Vocês estão me escutando? Porque para mim está travando aqui. E a gente pode trabalhar com treinos em grupo. Né? Então, assim, eu já vejo pessoas que dão aula de dança em grupo, montam um cenário em casa e dá aula em casa. Né? Então, assim, eu acho que não é o momento de a gente chorar, é o momento de a gente se reinventar, de se reavaliar, perceber várias oportunidades e a gente encarar isso. E conscientizar as pessoas de que elas precisam. Ah, mas a grupo especial não pode. Pode, porque eu conheço muitas pessoas que estão dando aula para idosos, certo? Agora, cabe você se reinventar, né? E estudar ferramentas para que você atenda da melhor maneira. Ah, mas idoso tem dificuldade com a internet, mas ele não tem um filho? O filho pode ajudar ele nesse quesito. Né, de mexer nas redes, de ensinar, ou então de estar lado a lado com ele lá na hora, para que você passe, de repente, o treino da consultoria e o filho, ele chegue lá e faça lá com o pai, né, e oriente, e aí ele filmar o pai fazendo a coisa e você, né, dá a orientação, você pode fazer isso na casa dele, você pode fazer isso de frente para a câmera, então, assim, possibilidades são imensas de ganhar dinheiro, inclusive muito mais do que no presencial, porque no presencial não tem escalabilidade, é a hora trabalhada e acabou-se, certo? Então, assim, vamos tirar isso da cabeça, de que não dá dinheiro, de que prejudicou, na verdade, prejudicou não, abriu diversas portas, basta que a gente enxergue essa porta que foi aberta para a gente. Uma coisa que Rayane disse que me preocupou, porque foi uma informação muito pesada falada para ela, foi dizer que o exercício ia reduzir a mortalidade, né? O povo ia reduzir a mortalidade fazendo exercício. A gente já sabe que existe um teste de flexão para homens, que o número de flexões ele está relacionado à mortalidade por todas as causas. A gente sabe que o VO2 máximo, enquanto capacidade respiratória, ele é preditor de mortalidade para todas as outras as causas, mas eu não posso chegar e ir lá para trás, que é um negócio em cadeia, e dizer, não, se ele fizer exercício, o cara não vai morrer, e principalmente de Covid. Né? Então, eu acho algo muito pesado para que a gente ponha dessa maneira. Eu acho melhor dar uma reorganizada nessa informação. Em relação à adaptação dos exercícios, eu já falei, também não vejo como perda de campo profissional, pelo contrário, eu vejo como mais um nicho de mercado, né? Os grupos especiais também já falei. Em relação à publicação, André, também foi outra coisa que me preocupou, porque, pelo que eu entendi, foi um trabalho para a turma inteira. Aí, isso é uma crítica a você, enquanto professor, e eu tenho também não só a crítica, mas a sugestão, né? Primeiro, a crítica, como é que você vai pegar esse povo todinho e botar todo mundo como autor de um artigo? Não pode. Né? Então, das duas, ou você vai selecionar quem foram tentar fragmentado, os mais atuantes para colocar, porque a gente sabe que estudo multicêntrico tem várias equipes, mas não é um estudo multicêntrico. Né? Então, assim, você não tem como colocar, é impossível, já de cara, a não ser que você diga, não, do grupo tal, vou escolher um, do grupo tal, vou escolher outro, mas talvez você seja injusto. Né? Então, a minha sugestão é que você, de fato, segmente, você pegue isso que você fez, dê mais outras, uma ou mais duas vertentes, de acordo com a quantidade de alunos, e você, em vez de um, gere 3 trabalhos. E aí você consegue colocar todo mundo e você como orientador. Tá? Então, era isso. Falei demais, né, Lu? Como sempre. Mas Ei, Dani, valeu aí. Eu mas foi o microfone dela, André. Mas foi bastante assim, Dani pontuou nos aspectos mais importantes. Realmente, como ela falou aí, o trabalho, na verdade, eu quero dividir, Dani. Dividir esse trabalho, segmentar ele, né? Daí a gente poder publicar com 4 ou 5 por vez, né? Digamos assim, 5, 6. Tem que ver o número. Dizer, mas é só um pedido, na verdade, não é falar, não. Eu queria esses artigos que eu achei muito interessante desse do Eu vou pico. te mandar. O segundo pico, por favor, me manda que eu quero ler.
Eu vou te mandar tudo que eu tenho aqui que eu selecionei para eles, eu vou te mandar. E mais alguns artigos que eu tenho aqui que eu não mandei para eles, para não tornar, né? Pronto. Aí, assim, É doido, a gente se entende, né? não é, Dani? Aí foi bastante, assim, bacana o que Dani falou com Só relação não vai dar a... para fazer no cachorro quente, né? Mas aí a gente tá dá, todo mundo agora isolado, né, Dani? Não tem... Aí, em relação exatamente a essa parte que o Dani falou de reinventar, né? Isso é muito importante nesse período que a gente está vivendo. Porque toda a pressão. Tem um ditado que fala que o grafite vira diamante sob pressão, né? Então, quer dizer, a humanidade cresce bastante quando tem essas crises, né? Tipo guerra, pandemia. Tem um lado ruim, mas tem um lado muito bom. Depois a gente vai ver lá para frente como talvez tenha sido. Lógico que tem as perdas que a gente vai ter, né? Mas vai ter coisas boas que virão para frente também, né? O homem vai avançar um pouquinho mais na ciência, né? A gente vai reinventar o modo de fazer as coisas, né? Tem esse lado, assim, um pouco melhor, né? Então, agora agradeço a Dani aí pelas palavras, né? E peço agora para o professor Vitor, né? Falar alguns tópicos aí, algumas considerações para os meninos. Pode ir, Vitor. Boa noite, André. Boa noite a todos. Está me escutando? Tá, Vitor, tá limpo aqui. Muito massa, eu gosto bastante desse assunto, um assunto bem interessante, até porque eu estou fazendo um trabalho com o meu orientador em relação a isso, e gestantes. Mas é bom trabalhar com isso, até porque é um tema bem atual e, pelo menos, muita parte da população ainda não tem muitas coisas a se esclarecer, principalmente em relação a várias coisas sobre o Covid. Até porque muitos não sabem por que o nome Covid, né? 19. Mas vamos lá. Em relação ao trabalho, eu gostei do trabalho, foi bom objetivo, principalmente da ideia. Sempre quando eu sou um cara muito criativo e gosto muito de ficar observando. E quando eu olhei assim, caramba, não sei porque eu também não pensei em fazer alguma coisa relacionada a grupos especiais. Mas eu acho muito interessante isso, essa abordagem e como foi feita, né? E de uma maneira bem prática, eu sou um cara que gosto muito do mundo virtual, que foi através de questionários, mesmo que seja WhatsApp, e-mails, é interessante a gente colher essas informações e poder a gente difundir essas informações no aspecto que estamos vivendo, até porque a gente é muito carente de informações, né, em relação a isso. Gostei dos dados, uma coisa que me surpreendeu, que eu observei, até porque eu posso estar ligado, eu posso estar enviesado em relação a outro grupo de pessoas, foi em relação à quantidade de pessoas que se tornaram sedentárias, que praticavam academia, praticavam exercício físico e deixaram e tornaram sedentárias. Eu pensei que esse valor era um pouquinho superior ou igual, ou então as pessoas começaram a praticar mais atividade física, porque apesar de alguns dados relacionados, falando em relação ao que é obesidade, naquele estudo do Reino Unido, a cada 10 pessoas, 8 que morrem são obesas, não só relacionado a isso, a obesidade, mas hipertensão, mas é um dado que mas isso vai depender muito da região, entre outros aspectos. Você falou em relação a algumas pessoas que querem se tornar ativas em academias, eu penso que as academias sejam academias de condomínio, possivelmente que essas academias de condomínio ainda estão liberadas, devido a horários restritivos em relação a isso. E no mais tardar, gostei de ver esses dados, uma amostra bem considerável, bem interessante, apesar de ter uma perda amostral de 30 pessoas. Eu não sei se, pelo que eu estava vendo aqui, eu não sei em relação à questão de você ter um viés em relação ao grupo do gênero, porque você tem 60 para 100, né, se eu não me engano, 60 para 100. Eu não sei se isso pode ter alguma influência. Mas, no âmbito geral, se você for ver pessoas, eu acho que essa informação é bem interessante, de acordo com a realidade que nós estamos vivendo. A única coisa que eu poderia perguntar, assim, poderia acrescentar, se tivesse, né, seria a questão, até Dani falou em relação a hábitos alimentares, que seria de incluir, se tivesse tempo, né, de incluir a questão desses hábitos alimentares. Como é que estão se alimentando, se era mais de proteína, de carboidrato, algumas coisas assim, que isso vai ter um efeito em relação à questão alimentar. Eu não sei se você pegou a questão de algumas perguntas relacionadas a tipo, vocês estão ativos? Estão, mas que tipo de intensidade vocês acham que treinam? Leve, moderado?
vigoroso. Eu sei que é muito subjetivo perguntar isso, entendeu? De modo geral. Mas essa informação, eu acho que seria também interessante a gente colher. E outro ponto seria em relação... O que eu pensei mesmo? Esqueci. Mas ainda não. Mas, no modo geral, eu gostei da apresentação, muito interessante. É interessante mesmo a gente ter um instrumento de trabalho virtual como online. Eu sei que é importante a gente treinar em casa, mas lembrando que o serviço online é mais uma ferramenta interessante e que vai agregar, apesar da nossa nova era, né? Existem várias eras, né? A era industrial, agrícola, digital, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial e agora a era Covid-19. Mas o online, ele tem que ser mais um serviço, né? Porque, um exemplo, eu digo isso porque é muito difícil você pegar um aluno que é iniciante e você dar uma aula online. É muito ruim, é muito difícil. Você poder tentar, de alguma forma, fazer com que ela execute alguns padrões de movimentos virtualmente, uma coisa, você fala uma coisa para uma pessoa, faz uma flexão de braço, ela sabe, mas ela não sabe que tanto flexão de braço ela tem que fazer. Às vezes é um pouco mais complicado, entendeu? Mas eu uso hoje em dia como um método de aula interessante, muito válido, principalmente de acordo com a nossa realidade, mas o serviço online tem que ser mais como uma ferramenta, não só como isso, não só como 100%, mas uma ferramenta que possa agregar bastante nossas aulas, principalmente as nossas aulas virtuais. E eu Master Dá, parabéns pelo trabalho. Pronto? Pronto. Terminou, Vitor? Terminei. Então, assim, realmente o Vitor falou aí, essa realidade virtual é um tanto nova. Assim, a gente já vinha vivendo ela há muito tempo, mas agora a gente está vivendo ela intensamente, né? Então é bacana os professores falando, né? Porque a gente agrega experiência para o trabalho e para os alunos que estão ainda iniciando na educação física, para começar a ter ideia já, talvez como o Luciano Kelly falou, para o Enex, né? Para o TCC, para o trabalho, né? Para o artigo. Então, a partir daí, vai fomentar o que Luciana falou, Cazuza, Dani, Vitor, né? Fomentar a ideia na cabeça para a gente desenvolver aquele hábito da pesquisa, né? Aquela coisa que fica dentro da gente, não sai nunca mais, né? Quem tem o hábito, né? Quando ganha o hábito. Então, também quero agradecer, além dos professores que eu já agradeci, né? Quero agradecer também aos alunos, né? Porque parece ter fácil, mas foi difícil por conta que os encontros à distância limitam, né? Como o Vitor falou, não tem aquela coisa de olhar, né? Então, limita muito a informação, os encontros online, né? Quando é na sala de aula, é um tanto melhor para a gente conversar. Mas teve todo o desafio, né? Os alunos tiveram muita dificuldade, mas a gente foi trocando ideia, mandando mensagem e tudo, e aí foi desenvolvendo desenvolvendo o trabalho até que chegou a esse trabalho de hoje, que, como o Dani falou, a gente vai tentar fragmentar ele em subgrupos para ir publicando, né? E aí a gente vai ajudar, inclusive até vai servir talvez para o TCC de alguns alunos aí, esse trabalho, as ideias que virão, né? Daí. Então, mais uma vez, agradecer aos professores, a Luciana Kelly, a Cazuza, a Daniele, a Vitor, pela presença e os alunos, né, tentem agregar alguma coisa do que foi dito, do que foi feito, né, para a vida prática também e futuramente a vida profissional, que, né, logo, logo vamos formar. E vamos continuar agora, né, tem mais alguma coisa para falar? Ninguém quer mais falar nada? Então, boa noite aí para todos, né, agradecendo a presença e até a próxima. Até. Luciano? Quer falar, Luciano? Não, eu ia dar boa noite mesmo. É porque eu gosto de abrir a câmera. Boa noite. Matheus ia falar, Matheus ia falar. Boa noite. Quer falar alguém mais? Noite. Pronto. Eu ia pedir a gravação, professor. Eu vou disponibilizar depois. Quando eu já boto. Quando é assim amanhã que eles botam, né? Eu já boto no YouTube. No YouTube, é isso. No canal da gente lá. Eu boto no YouTube. Umas aulas no YouTube, no canal da Educação Física, não é isso? Da Educação Física, Eu boto, Matheus, pode deixar.
Então acompanho lá. Boa noite. Sim, professor Cazuza, eu só queria dizer que a questão, eu entendo a questão da disponibilização, de utilizar os apps hoje em dia como um instrumento. De fato, eu entendo, mas foi justamente o que o professor Vitor falou, né? A questão de Isso. você pegar uma pessoa que está iniciando ali e não ter essa sensibilidade, etc. É mais puxado para esse lado mesmo, né? Eu falei Não, tranquilo. não que substituiria, mas que é um pouco preocupante, né? Porque muitas vezes as pessoas utilizam dos aplicativos para dizer, não preciso de um professor de educação física para me acompanhar. Já tenho aqui tudo, ó, isso aqui é bom para isso, eu pesquisei no Google, eu fiz isso. Então, É verdade, existe. Não tem muito. Mas tá, E é até parabéns, bom, viu? Matheus, Valeu. porque assim, eu acho que você tem uma visão aí do bacharelado, né, com a turma do bacharelado, porque na verdade, seu curso ele é licenciatura, né? É bom que E você tenha essa visão também com os alunos, né, em relação a esse campo de trabalho também em academias. E aí, você até ingressar no bacharelado posteriormente, né? Isso seria bem interessante para expandir mais também o campo de atuação e os conhecimentos. com certeza. 2022 aí, eu tiver condições, eu vou estar no bacharelado, com certeza. Tá vendo? Valeu. Mas um Valeu. beijo, gente. Boa noite. Tchau, boa Tchau. noite. Aqui,